Oi, gente, tudo bom? Vamos a mais uma aulinha de matemática básica. Vamos hoje trabalhar com radiciação, as suas propriedades. Sejam bem-vindos ao canal Adriana Explica. Eu sou a professora Adriana Ramazaki e estou aqui para ajudá-los. Bem, raízes. O que é uma raiz? Tá? De árvore? Raiz quadrada, o que é, né? Seja A um número real e N um número natural não nulo. Não está aqui o número natural não nulo. Então, não é o zero. O 1 a gente não põe, certo? A gente usa do 2 para cima. O número x é chamado raiz enésima de A. C e somente C elevado ao expoente n reproduz a A. Então, quando eu falo raiz quadrada de 9 é igual a 3, por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9, certo? Então, daqui a gente tem o quê? Que a potência é a operação inversa da radiciação. Quais são os nomes, né, aqui? O n é chamado de índice. O símbolo aqui, né, esse V, digamos assim, é chamado de radical. O A é o radicando e X é a raiz, certo? Radiciação é operação, é igual falar multiplicação, adição, tá bom? Então, exemplos. Raiz enésima de zero é zero, né? Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é que eu encontro 49. Raiz cúbica de 125 vai ser 5. Por quê? 5 ao cubo é que dá 125. Então, quando eu me pergunto qual é a raiz cúbica de 125, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta: que número ao cubo dá 125? Raiz quadrada de menos 16. Não existe nos reais, existe nos complexos, mas é outra coisa, tá? Pois nenhum número elevado ao expoente par dá negativo, né? Então, aqui, se vocês falarem, é o menos 4. O menos 4 ao quadrado, ó, menos 4 ao quadrado dá mais 16. E 4 positivo ao quadrado também dá mais 16. Nos reais, não tem nenhum número que elevado ao quadrado que dê negativo, tá bom? Então, opa, aí tem mais aqui. Aí, raiz cúbica de menos 8. Aí é raiz cúbica, né? Então, raiz de índice ímpar, existem os números negativos. Então, dá menos 2, porque menos 2 ao cubo é que vai dar menos 8. Vamos trabalhar com as propriedades, mas essas propriedades a gente está explicando aqui. Não se aplicam para radicais de índice par e radicando negativo, porque nós estamos trabalhando nos reais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para os radicais de índice n de uma potência com expoente também igual a n, temos: se n é um número natural ímpar, vai ser o próprio, tá? Então, ímpar, se é positivo, fica positivo. Se é negativo, vai ficar negativo, certo? Agora, se n é um número natural par, não nulo, quer dizer 2, 4, 6, 8, 10, vai embora. Porque não é só simplificar aqui, né, cortar. Porque o A, ele pode ser positivo, né, ou negativo. Como assim? Né? Vou trabalhar com raiz quadrada que fica mais fácil. Então, se eu tenho, ó, isso daqui, o meu 3, ele é positivo. Então, o pessoal fala de cortar, né? Mas aí eu posso, antes de cortar, eu posso resolver. Então, aqui, raiz quadrada de 9, que vai dar o
3. Bem, e se tiver assim, ó? Né? Concorda que a solução, né, vai acabar sendo o quê? Eu também vou falar que é 9, né? Que é 9 e não vou falar que é 3. Ah, mas não era negativo? Então, quando fica 9, aí vem a pergunta. Que número elevado ao quadrado dá 9? O mais 3 ou o menos 3? Mais 3 ou menos 3? Então, quando é a letra, a gente não sabe se ele era positivo ou negativo. Pode ser qualquer uma das duas. Tá bom? Então, o que? Ao cubo. Se é ao cubo, é o próprio 2. Tá? Aí por que isso? Pela simplificação. Gente, quando a gente tem isto, lembra de uma potência fracionária? Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3. Então é 2 elevado a 1, que é 2. É por isso que tem gente que diz que corta, né? Ah, eu vou cortar, simplificar. Não é que você corta, certo? Você divide um pelo outro, tá? Tem que saber o que você está fazendo, certo? Agora aqui, né? Simplesmente corta? Não, porque como vai dar 25, raiz quadrada, é desse lado aqui primeiro, é o B, eu estou indo para baixo. Olha. Então, ó, raiz cúbica. Então é menos 2 elevado ao cubo, que vai dar menos 2. Olha o C, vai dar 5 ou menos 5. Por quê? Conforme eu elevo 5 ao quadrado, 25. Que número elevado ao quadrado dá 25? O 5 positivo ou o 5 negativo. A mesma coisa aqui, porque eu vou resolver menos 5 ao quadrado, vai dar 25 positivo. E, de novo, vai dar 5 ou menos 5. Então, você tem que ter esse cuidado, para não precisar elevar ao quadrado, para depois extrair a raiz de novo. Você pode até simplificar, mas sabendo que pode ser este valor ou este. Tá? Aqui com o x, né? Bem, aqui eu não estou vendo qual é o valor dele, mas o x vai ser positivo ou negativo. E uma expressão? A mesma coisa, só que na frente da expressão. Então, ó, o parênteses positivo, quer dizer, mantém o sinal, ou menos o parênteses, quer dizer, eu vou trocar os sinais. Segunda propriedade. Dividindo-se o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Então, olha aqui. Eu tenho raiz enésima de A elevado a N. Eu posso, dividir por um mesmo número, o N e o N. Por quê? Aqui eu vou mostrar por quê. Porque a raiz enésima de A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Lembra, ó, expoente no numerador, índice no denominador. E quando eu tenho uma fração que eu consigo simplificá-la, isto é, dividi-la por um mesmo número, numerador e denominador, eu posso. Não altero o valor da fração, não é? Logo, porque muda a roupa, certo? Mas não muda o valor da fração. Então, logo, eu posso dividir eles aqui. Eu não preciso transformar em potência fracionária para fazer a simplificação. Eu posso fazer direto com o radical. Tá? Então, ó, sendo A um número real, tá? O A pode ser positivo, negativo, tem um número real. M um número inteiro, certo? E N um número natural não nulo. E P divisor de MN. Então, o N não pode ser negativo, certo? O M pode ser o inteiro, ele pode ser um número negativo, porque aí a gente pode usar aquela história de inverter base, vira uma fração aqui para tirar a raiz, tá certo? Então, exemplos, ó, aqui, 12 e 8, eu consigo simplificar, porque isso é para nos ajudar a simplificar radicais.
Dá para dividir por 4. Então, ó, divido por 4, eu vou ter o quê? Ao invés de raiz 12ª de 3 elevado a 8, nós vamos trabalhar com raiz cúbica de 9, de 3 ao quadrado. Fica mais simples. 12 e 9, dá para dividir por 3. Ó, dividimos por 3, fica raiz quarta de 2 ao cubo. 20 e 15, dá para dividir por 5. 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Raiz quarta de 7 ao cubo. 125, né? Raiz sexta de 125. Como que eu faço? Neste caso, nós vamos decompor o 125. Nós vamos dividi-lo pelos números primos. Então, você tenta pelo 2. Ah, não é par. Então, não dá para dividir por 2. Dividir por 3. Você soma os algarismos. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, este número não é divisível por 3. Final 5 dá para dividir por 5. 12 dividido por 5, 2. Sobram 2. Aí fica 25 dividido por 5, 5. Divido por 5 de novo, 5. Por 5, 1. Então, é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, ó, raiz sexta de 5 ao cubo. Dá para dividir por 3, ambos. E aí a minha resposta vai ficar raiz quadrada de 5. Então, aqui é para vocês fazerem uns exercíciozinhos, tá? Pause, façam, play para correção. Então, gente, e vocês viram que eu só acabei colocando índice par. Então, aquela história, seria cortar e cortar? Mais ou menos, né? Mas a gente tem que lembrar que a resposta pode ser positiva ou negativa. Ó, raiz quadrada de 5 sextos ao quadrado, mais 5 sextos ou menos 5 sextos. Raiz quadrada de a mais 1 ao quadrado, a mais 1 ou menos a mais 1. Certo? Sempre encontramos um valor positivo e um negativo quando o nosso índice é par. Vamos lá. Simplifique os radicais. Tá? Façam a simplificação. Então, estas são as respostas. Acertaram? Vamos lá. Neste item B, por que está B, G e I? Nós vamos ter, depois eu vou disponibilizar também, uma aula de exercícios sobre essas propriedades dos radicais. Aí tem só exercícios. Então, o exercício 1, ó, vai do A, não sei até que letra. Aí eu vou resolvendo todos. Aqui é só um tira-gosto, tá bom? Mas aí depois vale a pena assistir as videoaulas dos exercícios, certo? Então, aqui, 15 e 20, dá para dividir por 5. Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Raiz cúbica de 3 elevado a 4. Daria para simplificar mais? Dá. Espera, que já é o próximo assunto. 32. Aqui você vai decompor o 32. Você vai pegar 32 e divide, ele é par, então divide por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que 2 à quinta. E 10 e 5 são divisíveis por 5. 10 dividido por 5, 2. Nós não colocamos o 2 para a raiz quadrada, né? E 5 dividido por 5, 1. 2 elevado a 1. Aqui, o que a gente faz, né? Se você enxerga que 0,36 é 0,6 ao quadrado, maravilha, pode fazer. Mas se não, tem um jeito fácil. 0,36 é a mesma coisa que 36 sobre 100. Ó, 36 é 6 ao quadrado e 100 é 10 ao quadrado. Então agora eu posso dividir aqui. Dividindo, vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 10.
6 dividido por 10, 0,6. Vamos à terceira propriedade, né? Se nós temos dentro de um radical uma multiplicação, tá? Nós podemos separar, tá? Ou deixar junto. Então, quando eu tenho, olha, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, eu consigo dizer que é igual a raiz quadrada de 6. Você pode fazer o produto se o índice for igual, certo? Se o índice for diferente, não. Tá? É isso que a gente tem que trabalhar nessa propriedade. Então, ó, aqui a gente está fazendo ao contrário, separando, mas a gente pode juntar. Então, ó, se eu tenho raiz cúbica de 4 vezes 3, é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3. Raiz quinta de 7 vezes 10 é raiz quinta de 7 vezes raiz quinta de 10. Raiz quadrada de 4x, ó, para que serve? Porque eu separo, isso aqui é uma multiplicação, 4x. Então, é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x eu sei, então é 2 vezes raiz quadrada de x. Viu por que às vezes é bom a gente separar? Que a gente pode conseguir simplificar. Raiz quadrada de 50. Então, aqui a gente entra naquela parte boa. Então, eu venho aqui no 50 e eu vou decompor. Ó, divido por 2, porque é par 25. Aí, divido por 5. 5 por 5, 1. Então, o que eu tenho aqui? É 2 vezes 5 ao quadrado, né? Se eu posso separar, então, olha só, é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu separo raiz de 2 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é 5 vezes raiz quadrada de 2. Está aqui a resposta. Eu simplifiquei. Mas você não precisa, não vou judiar de vocês, tem que fazer todo esse processo aqui. Tá? Tem a regrinha prática, que é o que? Ó, a gente decompôs. Então, olha, 1, 2 só. Então, ele fica dentro da raiz. Tá aqui. Como é raiz quadrada, eu tenho, ó, um parzinho aqui de 2, de 5. Então, eu tiro 5 da raiz. 5 raiz de 2. Tá? Cada parzinho, já que é raiz quadrada, cada parzinho eu tiro da raiz. E vão se multiplicando. E cada número sozinho vai ficando dentro da raiz. Durante toda a aula eu vou fazendo mais. Quarta propriedade, né? O que valeu para a multiplicação vale para a divisão, mas não vale para adição e subtração, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 2/7 eu posso separar. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de 5/64 é raiz cúbica de 5 sobre 64, a mesma coisa que 2 elevado a 6. Certo? Então, fica o quê? Ó? Colocou que é 2 ao quadrado, raiz cúbica de 5 sobre 4. E pela regrinha prática que eu falei para vocês, como que eu teria feito isso? Ó, 64 divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz cúbica, é cada trinca eu tiro um 2. Então, ó, 1, 2, 3, eu tiro um 2, tiro outro 2. Viu que não ficou nenhum número? Então, não tem nenhum número dentro da raiz. E 2 vezes 2, 4, que é a minha resposta. Tá aqui. Tá bom? Então, ó, simplifique os radicais. Então, você tem que decompor, tá? Então, estas são as respostas, né? Então, 128 vai ser 2 elevado a 7, tá? Então, eu escrevi 2 elevado a quinta vezes 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para poder separar, ó, a quinta para simplificar.
Então, este eu simplifico, tiro da raiz, e o outro fica raiz quinta de 2 ao quadrado, 4. Certo? Então, se você tivesse feito, né, 128, divide por 2, ó, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. É raiz quinta, então a cada 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tiro um 2. Vai ficar dentro, ó, 2 vezes 2, 4. Tirei o 2 e o 4 está aqui. Legal, não é? Vou fazer desse jeito. Então, aqui, 96 é 2 à quinta vezes 3. Então, eu separei 2 à quarta vezes 2 elevado a 1, que vai dar 2 à quinta, porque o 4 eu consigo simplificar com a raiz quadrada. 1225 deu 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Quer dizer, eu já poderia tirar o 5 e o 7. Então, ó, raiz quadrada de 2 à quarta e sobrou dentro da raiz 2 vezes 3. Aqui separando para poder simplificar. Então, este divide por 2 o índice, dá 1, some o radical. Divide 4 por 2, dá 2, por isso que 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 3, raiz de 6. Aqui, raiz de 25 é 5, raiz de 49 é 7. 5 vezes 7, 35. Certo? Então, nossa próxima videoaula vão ser de exercícios sobre essas propriedades, ok? Espero vocês lá. Dê o joinha, inscreva-se se você não for inscrito e indique para os seus amigos, tá bom? Tchau!